Olá pessoal, mais uma aula aqui do nosso Educast. Aqui eu, professor Max, tá? Mas nesse belo episódio com você, estudando sobre frações, tá? Lembre-se mais uma vez que a matemática ela apresenta problemas, mas também apresenta soluções. E às vezes algo difícil é o conjunto de várias coisas fáceis. Hoje nós vamos ver mais uma operação com frações, aqui é a de multiplicação, então multiplicação de frações, na minha opinião, aqui tem a ideia mais fácil de todas, tá? Aqui tem a ideia mais fácil. Mas professor, por que às vezes algumas pessoas esquecem, não sabem? Bem, pode ser a questão da prática, às vezes pode ser algum trauma, tá? Então vamos lá, vamos tirar todas essas barreiras e venha comigo, ok? Vamos lá, multiplicação de frações. A nossa regrinha ela é bem fácil, tá? Bem fácil, como eu disse para você. Aqui, ó, é apenas multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador, tá? Você está lembrado que é o numerador, o que é o denominador? O numerador está lá em cima, nas nuvens, os que estão aqui em cima, e denominador, denominador, que está baixo, ok? Então, só multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador. Vamos lá, ó, olha só o quanto é fácil. Numerador 1, outro numerador aqui 4. Vamos multiplicar 1 vezes 4, 4, barra, agora denominador com denominador. 5 vezes 3, 15. Ok? Então aqui nós temos 4 15avos. Fechamos esse aqui. Lembre-se também que sempre que houver a possibilidade de você simplificar, tornar mais simples, tá? Dividindo em cima e embaixo por determinados valores para tornar um formato mais reduzido aqui da fração, então faça isso, tá? Agora na B, 4 nonos vezes 7 quintos. 4 nonos vezes 7 quintos. Regrinha, regrinha? Multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador. Você vai ouvir eu repetir isso mais vezes, tá? Para fixar. Então, multiplica numerador com numerador. 4 vezes 7. Agora tem o seguinte, às vezes você faz o mais difícil, não pode esquecer o mais fácil. Tá lembrado da tabuada? 4 vezes 7? Vamos lá. Aqui nós temos 28, barrinha. Agora, 9 vezes 5, denominador multiplica denominador. Tá? 9 vezes 5, 45. Dá para simplificar? Tornar mais simples essa fração? Se nós tivermos algum divisor em comum, exceto 1, é claro, tá? O 28 é divisível por 2, mas o 45 não é. 45 é divisível por 3, mas o 28 não é. 45 é divisível por 5, mas o 28 não é. Bem, além do 1, eu não tenho mais nenhum outro que possa dividir eles ao mesmo tempo. Então isso aqui já é a minha forma irredutível. Então já está simplificado, ok? E de repente aparece um formato diferente aqui na C e na D. E agora? Você vai ficar assustado com isso? Não. Nós já vimos sobre visualização de frações. E aqui na visualização de frações, eu posso ter as frações nesse formato tradicional, que é vertical, tá? Quem vem primeiro é numerador, depois denominador. Lembrando aqui no Ocidente, então nós lemos de cima para baixo e da direita para a esquerda. Então isso é fundamental na escrita e na composição de outras visualizações, tá? Visualização de fração na diagonal. E aí, o que a gente pode fazer? Você pode continuar multiplicando numerador com numerador, denominador com denominador. Mas quer transformar? Para você sentir mais segurança? Não tem problema. Você pode voltar aqui para o modo tradicional, tá? E qual é a tática mesmo? Multiplicar numerador com numerador. Aqui vai ficar 15 e denominador com denominador. Aqui nós teremos 14. Não dá mais para simplificar, tá? Então fica assim, 15 14avos. Lembre-se, aqui eu estou fazendo com um dígito, mas pode ser 2 dígitos, 3 dígitos, 4 dígitos, tá? Várias posições numéricas. E ali na D, ó, o formato está diferente de novo, não é?
formato diferente. Então vamos lá. Agora está, aqui estava na diagonal, transformamos para vertical. Agora esse está no formato horizontal, quando você digita ali no buscador, na internet, por exemplo, tá? No Google. Então, primeiro numerador, depois denominador. Mas você pode voltar para o formato tradicional sim, tá? Então aqui nós temos 1/5 vezes 1/4. Mesma estratégia, tá? Mesma estratégia aqui para nós. Multiplica numerador com numerador, denominador com denominador, tá? Você vai ficar careca de saber isso. Não mais que eu, mas você vai, ok? Então, olha só. Nós temos 1 vezes 1, 1. 5 vezes 4, 20. Ok? Não dá para simplificar, já é fração irredutível. Ok? Nós conseguimos fechar tudo aqui, ó, A, B, C e D. Mesmo com formatos diferentes aqui, a estratégia é a mesma. Multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador. E aí, você acha realmente isso aqui difícil? E aí, o que você acha? É só uma questão de você treinar. Na matemática pode ter vários comandos ali, várias táticas, várias ferramentas, mas pensa o seguinte, quando você compara a matemática com outras disciplinas, você pode chegar no mesmo resultado por caminhos diferentes. Futuramente, quando nós formos ver de divisão, vou mostrar duas técnicas para você, tá? Para você ver que a matemática tem muitos caminhos legais aí para você chegar no mesmo resultado. E a gente vai ver daqui a pouco algumas variações da multiplicação com frações. Mas a ideia é tranquila, ok? Maravilha? Mais uma vez, multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador. Beleza? Ok, pessoal, voltando aqui, tá? Nossa segunda parte. Na primeira nós resolvemos sim algumas multiplicações com frações. Vamos continuar, mas tem alguns detalhes diferenciados, algumas peculiaridades, tá? Lembre-se mais uma vez, nossa, eu já falei qual é a regra, eu já falei qual é, o que é para fazer? Multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador. Eu ouvi? Você falou também aí em casa? Multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador, tá? Não esqueça, isso é a regra mais fácil que tem das operações. Por favor. Vamos lá? Praticando aqui, trouxe mais 4 casos. Se você der uma olhadinha para G e para H, elas são iguais, tá? São iguais, mas você vai entender por que eu deixei elas iguais aqui. Você vai entender, tá? Então, nessa multiplicação de numerador com numerador, denominador com denominador, não tem problema a quantidade de frações que eu tenha. Não tem problema, tá? É claro, quanto mais fração, mais trabalhoso fica. Mas lembre-se de uma coisa, às vezes algo não é difícil no sentido cognitivo, porque você já entendeu a ideia. Às vezes pode ser difícil, mas no sentido de trabalhoso, tá? Trabalhoso. Você sabe o comando, por exemplo, para pegar uma vassoura e varrer? O comando não é difícil, mas tem diferença em trabalho quando você vai varrer, seja uma sala ou uma mansão. Tem toda uma diferença. Então, pode aparecer mais frações, mas a ideia ela é fácil. O que pode acontecer é só se tornar um pouco mais trabalhoso pela quantidade, apenas isso. Beleza? Vamos lá. Nessa E aqui, nessa E de especial, você tem 5 vezes 6/7 vezes 3/2. E aí, a gente tem 3 frações, o que está acontecendo? Nós temos um número inteiro e a multiplicação com 2 frações, tá? Número inteiro multiplicando também 2 frações. Mas como eu posso enxergar numerador com numerador e denominador com denominador nisso aqui? Tá? O que está na parte de baixo aqui do 5, nós podemos mostrar para fins de cálculos, tá? Para fins de cálculos, que aqui embaixo não pode ser 0, tá? Quando não tem nada aparecendo aqui, é porque na realidade é o número 1, ok? É o número 1, é isso que está acontecendo. Vai aparecer em outros casos aqui também? Então embaixo não pode ser 0, tá? Nós não vamos dividir por 0, porque quem está embaixo também tem a função de dividir. Vamos lá? Só multiplicar então numerador com numerador e denominador com denominador. Olha o que vai acontecer aqui. 5 vezes 6. 5 vezes 6, 30.
3 vezes 30, 90, ó, barrinha aqui para nós, a barra da divisão. Agora vamos multiplicar embaixo aqui, tá? 1 vezes 7, 7 vezes 2, 14, tá? Então, multipliquei todos os numeradores, deu 90. Multipliquei todos os denominadores, deu 14. Segui a estratégia, segui a regrinha. Super fácil ela, tá? Mas é possível simplificar? Sim, é possível simplificar. E se você tem dificuldade para saber se um número é divisível pelo outro, aí entra algo interessante da matemática, que são os critérios de divisibilidade, ok? Você sabe que tem a tabuada por meio da multiplicação? Os critérios de divisibilidade é basicamente o da divisão, tá? Quando você sabe que o número é divisível por 2, quando termina de forma par, não é? Termina em 0, 2, 4, 6, 8. Quando o número é divisível por 5, quando termina em 0 ou 5. Quando o número é divisível por 10, quando termina em 0. Tá? Existem várias regrinhas de divisibilidade, isso adianta muito a sua vida, acelera muito, não apenas para fração, para tudo que você for lidar com matemática. Tá? Então, 90 e 14. Eu posso dividir pelo que ao mesmo tempo? Lembre-se, quando você vai simplificar, pode ser direto ou aos poucos. Aqui, se eu dividir por 2 em cima e embaixo, o que eu vou obter? Tá? 90 dividido por 2, 45. E 14 dividido por 2, vou ter 7. Resposta: 45 sétimos. 45 sétimos. Isso aqui no formato fracionário, numerador, denominador e a barra. Por que eu estou dizendo formato fracionário? Vai chegar um assunto que é frações com números decimais. E frações com números decimais, vamos ver, por exemplo, que essa fração eu posso transformar em um número decimal simplesmente dividindo o numerador pelo denominador, tá? Ó, o spoiler aí de outro momento, beleza? Agora, na F, e aí? O que é isso aqui? O que é tudo isso aqui? Vamos decifrar na F? Vou fazer só uma separação aqui, tá? Para não ficar muito grudado. Então, aqui eu tenho 2 inteiros e 3 quartos. Quando você tem esses dois tipos de números misturados, tá? Número inteiro com fração, isso aqui é número misto. É número misto. Não tem casquinha mista? Quando a gente fala de algo misto, que está misturando algo, então pelo menos 2 elementos. Pode ter mais elementos misturados, mas pelo menos 2. Então aqui tem 2 tipos de números misturados. Número inteiro e aqui fração. Logo, isso aqui é 2 inteiros e 3 quartos, mas esse aqui, será que é 2 inteiros e 3 quartos? Cuidado, cuidado. Esse pontinho aqui está fazendo toda a diferença. E você percebeu que eu utilizei pontinho aqui, ó, na E? A multiplicação, em determinado momento, quando você vai estudando ali no fundamental, esse sinal aqui da multiplicação, esse x, ele vai ser trocado pelo pontinho para evidenciar a multiplicação, tá? Por questões de álgebra, que lá para frente o x da multiplicação, ele vai ser utilizado para representar valores desconhecidos em álgebra, então isso ajuda a gente, tá? Substituir pelo pontinho aqui, ok? Então vamos lá, o que está acontecendo aqui? Eu tenho 2 inteiros e 3 quartos, vezes 2, vezes 3 quartos. Olha um pontinho aqui no meio, ó, cuidado. Mas aí você pode falar comigo, pensar. Tá, professor, e daí? Mas como que eu faço isso? Comece transformando o seu número misto em uma única fração, tá? Como eu faço isso? Vou pegar aqui meu número misto e o denominador você mantém. O denominador você mantém, ok? Agora, para transformar em um único numerador, você faz um processo aqui que é uma cambalhota ao contrário, eu chamo de calhambota, tá? Olha só. Você vai multiplicar e depois somar. Multiplicar e depois somar. Vocês lembram que a gente trabalhou com número misto? Então isso aqui na realidade não é novidade para a gente. Teve uma aula que nós vimos número misto. Mantém denominador,
faz essa cambalhota ao contrário essa aqui, essa calhambota. 4 vezes 2, 8. 8 mais 3, 11. Tá? Ó, transformamos em uma fração imprópria, em uma única fração, esse número misto. E aqui agora com esse 2 multiplicando, para transformar tudo no formato de fração e para fins de cálculos, aqui embaixo não pode ser 0, né? Então aqui é 1, pelo menos. Multiplicando esse 3/4, ok? Já está no formato ideal nosso, tá? Tudo como fração. É só fazer o quê? Multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador. Vamos lá. Aqui eu tenho 11 vezes 2. 11 vezes 2, 22. 22 vezes 3. 66. Tá? E agora embaixo, multiplicando também. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 4, 16. Vamos lá. Dá para simplificar? Dá para simplificar, tornar mais simples, um formato mais simples de fração? Sim. Os dois são pares, não são? Critério do 2, critério de divisibilidade do 2. Tudo que é par eu posso dividir por 2. Logo, aqui, 66 por 2, 33. 16 por 2, 8. E aqui chegamos então em 33 oitavos. 33 oitavos. Beleza? Então, legal. Fizemos a E, a F, que apareceu o número misto, que é só transformar em uma fração imprópria. Tá? E agora vamos para a G e H, que são iguais, mas vou fazer de formas diferentes aqui, tá? Na G, vou fazer um formato tradicional aqui, multiplicar todo mundo em cima e todo mundo embaixo, mas na H vai ter algo especial. Vamos lá? Nossa, e agora? Não tem apenas uma, duas, três, quatro, tenho 5 frações. E aí, você vai parar nesse desafio? Quanto maiores os desafios, maiores nos tornamos. Não deixe que uma conta impeça você de avançar na vida, tá? Não deixe que uma conta barre o seu dia. Não permita isso. Já sabemos a estratégia. Pode ser trabalhoso, mas é possível. Nós conseguimos. Vamos lá. Vou multiplicar todo mundo aqui. Lembre-se que a ordem dos fatores, uma frase famosa de professor de matemática, não é? A ordem dos fatores não altera o produto. É poético isso, né? A ordem dos fatores não altera o produto. Você pode trocar a ordem de todo mundo aqui em cima, porque está todo mundo se multiplicando. Você pode trocar a ordem também aqui de todo mundo embaixo, porque no final eu vou multiplicar todo mundo. Você sabia que pode fazer isso? Você pode, eu posso trocar aqui de posição. Cuidado, trocar a posição embaixo, beleza, e trocar a posição em cima, tudo bem. Você só não pode dar uma invertida, tá? Isso você não pode. Então, aqui vou multiplicar. Vou multiplicar. Tá? Será que eu consigo aqui? Vamos lá. 4 vezes 3, 1 vezes 4, 4. 4 vezes 3, 12. Tá? 12 vezes 5, 60. 60 vezes 6, tá? 360. E embaixo, mesma coisa, né? Para multiplicar aqui, mesma coisa. Vamos lá. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 2, 60. 60 vezes 6, opa, de novo 360. Peraí, 360 dividido por 360, se você simplificar, vai dar na mesma coisa que é dividir o 360 por 360. Então isso aqui, nós teremos apenas 1, tá? Apenas 1, ok? E daí, você que já se tornou um ninja da matemática, você deve ter percebido que tudo isso aqui que eu fiz tem alguns atalhos matemáticos,
eu posso simplificar uma coisa com a outra, tá? Eu fiquei evitando isso porque nós estamos aqui, sim, no básico da ideia. Mais para frente, com expressões, com frações, nós vamos fazer aqui, utilizar várias ferramentas que nós vimos nas aulas passadas, tá? E, é claro, apresentar outras. E agora, só fazer a separação aqui. H é a mesma coisa, mas você sabendo simplificação, olha só que legal agora. Perceba que 6 embaixo, 6 em cima, 6 dividido por 6, 1, tá? Eu posso trocar a ordem embaixo, posso trocar a ordem em cima, então eu posso fazer uma análise também de divisão, de simplificação. Olha só, tem 5 em cima, 5 embaixo, 5 dividido por 5 dá 1. Tem 3 em cima, 3 embaixo, simplifica, divide, também dá 1. Eu tenho 2 embaixo aqui, 4 aqui, dá 2. Mas eu tenho 2 aqui embaixo também, e tenho 2 em cima, simplifica, dá 1. No final, tudo isso aqui, simplificando, com corte samurai para lá e para cá, tá? Cheguei no 1 também, sem precisar ficar multiplicando todo mundo em cima, todo mundo embaixo. Só por meio da simplificação, mesmo resultado. Então perceba, uma coisa é você saber a ideia. Multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador. Agora, outra coisa é você enxergar além. Não precisar ficar fazendo de forma mecânica sempre. É claro, sempre tenha segurança no que você faz. Você está fazendo por aquela técnica, você tem segurança nela? Beleza, faça. Mas saiba que, novamente, matemática apresenta problemas, mas também soluções. Ela tem muitas ferramentas. Então, às vezes você vai conseguir enxergar além, para não precisar fazer sempre da forma mecânica. Por exemplo, esse aqui que eu fiz de outra forma, simplificando, tá? Então, na próxima aula, nós veremos sobre divisão. E você vai ver que o que parece um bicho de 7 cabeças para uns, na realidade é muito fácil quando a gente tem várias ferramentas à disposição, tá? Lembre-se mais uma vez, às vezes algo difícil é o conjunto de várias coisas fáceis, ok? Nos vemos na próxima!